internet, né? Nós temos a Rádio Betel, mas tem que ser sintonizada pela internet, no site da igreja, e temos também o nosso culto, a TV web, né, para você ter a imagem também, não somente o som, mas também a imagem. E eu tenho recebido, irmãos, assim, muitos e-mails e comunicações, telefone, ainda hoje mesmo, ligaram aqui na igreja. E agora há pouco recebi também uma mensagem do pastor Bruno, que está lá na Índia. E essas mensagens falam desses estudos que nós estamos fazendo, como tem ajudado a vida de muitas pessoas. Nós temos lá nos Estados Unidos uma irmã de origem portuguesa, irmã Lúcia Almeida, se não me engano, este é o nome dela, que tem um canal no YouTube, uma conta, e ela posta ali muitos vídeos visando despertar os crentes. Ela anda postando alguns vídeos meus, e postou este da Grande Tribulação, a quarta parte, e poucos dias já tinha quase 8.000 acessos ali de pessoas vendo esta mensagem, uma mensagem de 1 hora e pouco, né? E louvamos a Deus pela vida desta irmã, uma batalhadora no reino. Também estão conosco hoje também a irmã Ana Lúcia, lá de São José dos Campos, com sua família e alguns amigos que ela convidou para este culto. Então, nós estamos sintonizados, né? O pastor Bruno, que está nos vendo, ouvindo, não sei se exatamente agora, lá na Índia, ele também trabalha, essa igreja envia oferta para este ministério, também do pastor Bruno Câmara, com a sua esposa, a missionária Sirlene, né? Silene, isso. E eles estão abrindo trabalhos lá na Índia, com vários obreiros já no campo, e ele mandou-me umas mensagens, umas fotos, dizendo que essas mensagens têm despertado todos eles para esta urgência de evangelizar e preparar o povo para a volta iminente de Jesus. Isso é muito bom. Graças a Deus por isso. Também temos gente nesse Brasil todo e também lá em Londres, a irmã Giovana, né, está lá também sempre participando desses cultos. Esses são aqueles que hoje, ontem, chegaram ao meu conhecimento aqui. Nós realmente, Deus tem feito muita coisa através dessa internet. Louva a Deus, porque Deus usa todos os meios ao seu alcance para que a palavra dele alcance muitas vidas. Esse ministério, o ministério desta igreja, a visão escatológica desta igreja, a visão que o Senhor tem me dado ao longo desses 30 anos, é de ganhar vidas para o reino e preparar o povo para o arrebatamento. Nós estamos aguardando o arrebatamento da igreja. Nós não estamos aguardando a grande tribulação, mas eu tenho que ministrar isso porque faz parte desse estudo de escatologia. E a última vez que eu falei desse assunto aqui na igreja foi, e mesmo fora, não falo da grande tribulação, foi em 1998. Então já tem, né, já quase 20 anos, né, 18 anos que eu não falo sobre este assunto. E mudou muito. Hoje nós temos muito mais coisas para dizer do que tínhamos há 18 anos atrás sobre essa realidade. E ela vai servir para muitos que ficarem para trás, principalmente aquelas pessoas que vão nascer de novo nesse período e vão integrar aquela grande colheita que a Bíblia fala em Apocalipse capítulo 7, a partir do verso 9, que vieram da grande tribulação. Aí lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Mas aí vai ser muito difícil para esse, e o Senhor fala disso também. Então, nós estamos ministrando
uma palavra sobre o título nós temos dado como sendo uma visão nova, né, sobre o arrebatamento da igreja, uma visão diferente sobre o arrebatamento da igreja. E essa é a terceira ministração que eu falo deste assunto. E eu queria e quero ler a profecia, porque eu estou me baseando nos escritos do irmão J. Leland Earls, não sei o que esse J significa, não descobri até hoje se é John, se é James, o que é, né? Mas Leland Earls escreveu, e tem muitos escritos dele, que são divulgados, principalmente na língua inglesa. Ele escreveu este livreto chamado As Três Vindas de Jesus. Nós já falamos sobre a primeira, nós estamos falando sobre a segunda. Na última ministração, nós entramos nessa segunda e estamos avançando nela. E ele ele baseia esse seu estudo sobre as três vindas de Jesus numa profecia que ele recebeu em agosto de 1964. Foi no dia 14 de agosto de 1964. Portanto, tem 52 anos atrás que ele recebeu esta profecia. E, baseado nela, ele vem nos ensinando uma visão diferente do arrebatamento da igreja. E se você não viu ainda as duas primeiras partes, primeira e a segunda parte, você precisa ver, que eu não tenho condições de ficar voltando, senão nós ficamos patinando e não avançamos muito, não é? Ok? E como eu estou falando desta profecia, eu senti uma direção de ler esta profecia, um pequeno trecho, e eu gostaria de fazer isto agora, então, para que fique registrado qual é a profecia que o Senhor deu a ele 52 anos atrás. Ele diz assim, o título dessa profecia é o desabrochar do propósito de Deus. É coisa muito excitante, mas também muito séria perceber que Deus está se movimentando pelo seu Espírito nestes dias em que vivemos, para revelar aos seus servos aquilo que logo virá. Verdadeiramente o Senhor é fiel naquilo que Ele tem prometido. Pois lemos em Amós, capítulo 3, verso 7, o seguinte: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado os seus segredos, o seu segredo aos seus servos, os profetas. Será que temos ousadia suficiente para crer que essa Escritura é verdadeira? Será que Deus está se revelando a si mesmo e a seu plano? Julgue por si mesmo, à medida em que você ler, ou ouvir, no caso aqui, a seguinte profecia que foi dada na noite de 4 de agosto, não é 14, não, 4 de agosto de 1964. Sem dúvida, o desabrochar do propósito de Deus para a consumação dos séculos está se nos tornando mais claro à medida que possamos receber. As coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para os nossos filhos, para sempre. Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29, estão escritas essas palavras. Louvado seja o Senhor. Agora ele vai escrever aqui a profecia em si. Abre aspas. Muitas coisas, aqui é o Senhor falando, muitas coisas virão sobre esta terra, diz o Senhor, porque eu o decretei e se cumprirão. Pensas tu que o homem pode frustrar a minha palavra que declara o meu plano, que todas as nações se empenharão em combate mortal num dia de julgamento e de retribuição? Sim, eu digo que muita confusão virá sobre o meu povo nos dias vindouros, pois por 3 vezes eu trarei terror a esta nação. Tem hora que parece que ele está falando aos Estados Unidos da América do Norte, outras horas parece que ele está falando com o mundo.
ou Israel, ou coisa assim. Aqui ele está falando a esta nação, ou seja, a nação dos Estados Unidos da América. Do leste, continua a profecia, do leste causarei consternação, pois do leste se levantará uma praga, um açoite, que causará grande lamentação e tristeza, e trará perigo sobre a nação, mas o fim não será ainda. Depois disso, diz o Senhor, virá um perigo do sul, pois em tremendo terror e angústia as nações se levantarão debaixo do estandarte da foice para açoitar esta terra com consternação e medo. Pois do sul virá o terror da revolução, à medida que nações se levantarem para destruir o jugo que as tem acorrentado. Mas elas não conhecem a verdade, nem tampouco conhecem o caminho que deverão seguir. E em ignorância proclamarão a liderança que as guiará por caminhos tortuosos. E elas fabricarão armas de destruição, a fim de ranger contra aqueles que pensam terem sido seus atormentadores. E grande será o clamor de angústia que se levantará do povo desta nação, à medida que ele perceber a consternação e o medo que vem do sul. E então virá grande esperança do oeste, pois do extremo oeste desta nação eu iniciarei um grande movimento que trará um reavivamento ao meu povo. Pois tenho escolhido este lugar, mesmo esta cidade, a cidade Aloha, no Oregon, mesmo essa cidade para ser um dos pontos chaves para o início desse reavivamento. Podes crer que isto seja verdade? Eu te digo, se puderes crer, tu verás, diz o Senhor. E desta costa ocidental eu espalharei este reavivamento até que ele cubra toda a terra, a fim de trazer descanso e esperança e conforto ao meu povo, diz o Senhor. Pois isto é uma preparação, diz o Senhor, uma preparação para o terceiro e último tempo de grande consternação que virá sobre o meu povo. Pois este será um tempo de densas trevas e de terrível, sim, de grande destruição. Pois grande destruição virá do norte, diz o Senhor, à medida que o inimigo vier como uma inundação. Pois do norte eu trarei grande destruição sobre esta terra e sobre o meu povo, diz o Senhor. E muitos pensarão naquele dia, e muitos perecerão naquele dia, pois será uma obra rápida e um tempo de rápido cumprimento, porque em verdade ninguém escaparia se a minha graça não tivesse decretado entre aspas, abreviamento do tempo, diz o Senhor Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra e tudo que neles há. Pois eu o decretei e ninguém poderá impedir a minha mão. Pois o meu povo tem se tornado lamentavelmente perverso, diz o Senhor. E a minha espada de julgamento virá para purgar, limpar e varrer a terra, para que eu possa começar de novo a edificar e a plantar e fazer surgir um povo que me honrará e que se tornará o núcleo de uma confederação mundial de meu povo, que se tornará povos e nações de justiça para o mundo ver, porque verdadeiramente a justiça brotará como da terra seca e como o brotar e o florescer daquilo que surgirá de uma vara que eu plantarei em verdade e em santidade. Portanto, tu irás neste dia que eu tenho determinado, diz o Senhor, para ser uma vara na minha mão, uma vara da verdade e de nomeação divina que brotará pelo meu povo e graças miraculosos para divertir o meu povo, fazer frutificar um remanescente em justiça e santidade, para levar a minha verdade através da extensão desta terra, diz o Senhor, para que quando o reavivamento começar, um povo estará preparado para receber
e para levantar como um exército poderoso para avançar neste último dia, a fim de declarar a minha próxima vinda, para aprontar o meu povo para o meu aparecimento. Pois verdadeiramente eu terei um povo na terra, diz o Senhor. Primeiro, um remanescente que fará proezas. Agora presta atenção, ele já começa a falar do remanescente na profecia. Deus começa a falar. Primeiro, um remanescente que fará proezas em meu nome e preparará em abundância para uma grande colheita na terra e para um tempo determinado. Pois a foice que eu colocarei em tuas mãos é a foice da verdade, verdade para o tempo presente, para esse tempo determinado, como fiéis mordomos, para apresentar o meu vinho da verdade e da justiça para este dia. Pois verdadeiramente vinho novo tenho preparado, e vasos para receber este vinho de preparação, um vinho potente demais para ser recebido, a não ser por um remanescente preparado, diz o Senhor. Mas vós sereis usados para preparar uma colheita em abundância, diz o Senhor, pois num tempo de trabalho da alma eu produzirei, e num tempo de tristeza eu serei buscado. E então ela brotará, de mar a mar se alastrará, diz o Senhor. Do leste ao oeste, ela, a colheita, surgirá em verdade e em santidade. Mas o tempo ainda não é chegado, pois um remanescente precisa primeiro ser preparado, e isso eu estou fazendo agora, diz o Senhor. Lembre-se que essa profecia é de 1964, 52 anos atrás. Mas o tempo ainda não é chegado, pois um remanescente precisa ser preparado, e isso eu estou fazendo agora, diz o Senhor. Não te perturbe com aquilo que em breve virá sobre ti, pois é a minha preparação, diz o Senhor. E eu te enviarei para trombetear esta mensagem de preparação, pois um remanescente precisa primeiro ser preparado, e então, e somente então, virá a grande colheita. Pois do norte e do leste se levantará um açoite, muitos cairão naquele dia, mas do oeste surgirá a esperança, assim como do sul virá o espanto e o medo, diz o Senhor. Começando em ti, haverá um redemoinho, o qual cercará a muitos, pois eu soprarei sobre ti ainda esta noite, diz o Senhor, e coisas poderosas serão operadas em meu nome e para mim através de ti. Pois tu sairás como um poderoso redemoinho para sacudir e arrancar pelas raízes e plantar novamente. E muitos virão e contemplarão a tua poderosa mão de verdade. Não temas, portanto, pois eu te cercarei com o meu espírito e farei de ti uma torre forte, e como uma cidade cercada e murada, que será rodeada pelos inimigos, mas ele não poderá penetrar, diz o Senhor. Pois tu viverás para ver as pragas que virão sobre o meu povo. Pois como tens pecado, Deus vai falando agora com ele, você notou que ele está falando com ele. Voltando à profecia, pois como tu tens pecado, tu não serás participante das primícias, os primeiros frutos, que serão tirados para fora. Mesmo assim, tu participarás das primícias de maduros da minha cega, que serão deixados na terra para agir como um fermento de justiça e de verdade, até que grupos estejam inteiramente preparados. Pois haverá 3 grupos preparados. Um grupo daquelas pessoas preparadas para participar inteiramente de tudo o que eu possuo. Um grupo de segundos que verão a minha glória, mas não entrarão nas glórias do reino celestial. E o terceiro grupo de cidadãos de terceira classe, que serão lançados para fora devido à sua impiedade, os quais terão que aguentar muita dificuldade e muito sofrimento, pois haverá choro e ranger
de dentes. Mas não sejais temerosos naquele dia, diz o Senhor, pois aqueles que eu tiver arrebatado para fora vos cercarão e vos protegerão e falarão convosco no dia da provação, no dia de provação. E eles serão para ti e para o meu povo um escudo protetor no deserto de provação, diz o Senhor. Não será o fermento usado para fermentar grupos, diz o Senhor. Pois como uma mulher privada e abandonada pelo seu marido, assim sereis vós naquele dia, diz o Senhor. Isso ele está falando para aqueles que já estão ficando, né? E como uma mulher que deseja ver sair do seu forno a plenitude do pão que ela tem amassado e preparado, assim também darei a ti o desejo e os meios para ser um fermento entre o meu povo, para fazer surgir 3 grupos nestes últimos dias. Um grupo será do leste, um grupo será do oeste e um do sul. O grupo do leste será lançado fora, diz o Senhor, pois buscaram em primeiro lugar os seus próprios desejos. E assim eles participarão do açoite e não receberão a plenitude da minha proteção naqueles dias. Ele está falando aqui, irmãos, num parênteses, daqueles que ficarem para trás para passar pela grande tribulação. Um grupo será do sul, por assim dizer, e eles falarão a minha verdade, mas terão chegado tarde demais para serem participantes com os santos em luz, que conhecerão e estarão na plenitude daquele dia. Mesmo assim, eles receberão a minha proteção completa, pois são filhos de justiça e filhos do reino, mesmo que seja apenas do reino terrestre. Pois essa será a sua porção, de entrar naquilo que é terreal, na plenitude da estatura e de perfeição físicas, sendo participante dos primeiros frutos da herança terreal, ou seja, da terra. Mas tu, meu filho, serás maior do que eles, pois tu entrarás naquilo que é celestial. Pois como os primeiros frutos que foram trasladados de antemão, assim também tu serás tomado naquele dia para serdes para mim nos planos celestiais, visto que busco conformar todas as coisas com o meu próprio reino. Não governarei eu, diz o Senhor. Não buscarei atrair todas as coisas para mim, verdadeiramente assim o farei. E muitos serão usados, por fim, para executar os meus propósitos, diz o Senhor. Pois este é o grupo do extremo oeste que se levantará do Santo dos Santos, mesmo para mim, diz o Senhor. Participantes, diz o Senhor, todos serão participantes. A diferença estará no tempo e no reino de glória. Pois a glória terreal não é a glória celestial, nem a celestial a terreal. Mas cada um, na sua própria esfera, mostrará a minha glória. Está tu disposto a ser um fermento, diz o Senhor? Pois um fermento vou precisar para fazer isto surgir, diz o Senhor. Pois há um fermento da verdade e o fermento da mentira. O fermento da verdade opera lentamente, penetrando as fibras da alma, para fazer surgir aquilo que eu tenho preparado. Consideres, pois, aquilo que tenho te falado, meu filho, pois os meus caminhos não são os teus caminhos, e eu te farei buscar os caminhos mais elevados. Fim da profecia. Que Deus abençoe essa palavra também ao teu espírito. Irmãos,
Este irmão, agora ele vai começar a fazer alguns comentários sobre essa profecia, mas a estrutura nos foi dada aqui. É diferente da maneira como eu tenho ensinado o arrebatamento e como praticamente 100% dos pastores falam sobre o arrebatamento. Eu quero dizer para você que eu vou um pouco mais longe quando eu coloco o arrebatamento da igreja do ângulo visto do céu para a terra. Via de regra, nas igrejas evangélicas, só se fala do arrebatamento do plano da terra para o céu. Um dia Jesus, Deus, dará uma palavra de ordem, Jesus virá, parará nos ares, convocará aqueles que já morreram para ressuscitar e depois transformará os corpos daqueles que estiverem vivos, e os dois grupos subirão a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Esta é a mensagem do arrebatamento da igreja que você vai ouvir de N pastores, né? Muito raramente você vai ouvir alguém ministrar como eu ministro, um pouco mais profundamente, quando eu abordo ali o capítulo 12 de Apocalipse, o arrebatamento da igreja, com mais profundidade, visto do céu para a terra. Depois que eu comecei a ministrar isso, há quase 30 anos atrás, eu vi um engenheiro que foi da NASA, um engenheiro de origem chinesa, não sei o nome dele, é muito complicado aquele nome, ministrar também. Ele foi engenheiro da NASA e hoje está aposentado, e ele ministra o Apocalipse 12 como eu ministro. Exatamente da mesma maneira. Eu dou glória a Deus porque é mais gente repercutindo a palavra do Senhor, né? Agora, J. Leland Ayres, ele coloca aqui essa revelação que teria sido dada a ele, nessa data, 64, e como ela é diferente daquela maneira que nós ministramos, eu nunca toquei neste assunto, mas agora eu tenho tocado com os irmãos, né, nessas duas ministrações que eu fiz. Então, a estrutura é mais ou menos esta. Deus, num determinado momento, Ele vai receber do Espírito Santo poucos que estão maduros, frutos que já estão maduros, e que Jesus vai usar para amadurecer os demais, o restante da safra. E a figura é a figura das primícias, que nós encontramos tanto em Levítico 23, como também em Deuteronômio, capítulo 16. Ali em Deuteronômio 16, o Senhor fala das 3 festas do Senhor, que é a Páscoa, o Pentecostes, que é esta parte, e também a última, que é Sucote, que é a última festa que os judeus teriam que comparecer em Jerusalém, a festa dos tabernáculos. E nesta estrutura dos frutos da primícia, Deus ordenou nos dias antigos que o povo de Israel, quando estivessem possuindo a terra e viessem as colheitas, teria que ser colhido dentre os frutos amadurecidos primeiros, aqueles frutos já mais amadurecidos. Dentre os frutos maduros, se colheria um feixe, e esse feixe seria levado a Jerusalém, apresentado ao sacerdote, e numa determinada festa ali, que seria a festa na festa da Páscoa, seria então oferecido esse feixe. Dali se contaria 7 semanas, 49 dias. No 50º, que seria o Pentecoste, teria que voltar lá. Mas esses 49 dias, essas 7 semanas, Deus daria a última chuva serôdia, que iria então granar aquele grão que já amadureceu, né, e deixá-lo pronto para a colheita, a grande colheita. Eu acho que eu já expliquei isso para os irmãos, como é que funcionava. Então, esta
esta oferenda que se faria na Páscoa judaica, que seria a primeira das festas, ela teria que ser feita uma oferta de movimento, este molho, em que Deus aceitaria as primícias para ele. Aquelas primícias, que eram os frutos maduros colhidos daqueles que amadureceram primeiro. Não se colhia todos os frutos, colhia-se alguns. Ia lá, pegava aqueles mais maduros e fazia um feixe e levava para Jerusalém para oferta ao Senhor. Se não fizesse isso, não viria chuva e a colheita se frustraria. Deus tinha dito isto estabeleceu isto como algo permanente para Israel praticar. Então, simbolicamente, por esta palavra de profecia e nos estudos desse irmão, Deus vai tirar da terra, ou no início dos 7 anos, ou logo após esse evento que eu tenho falado para os irmãos, que é o 6º selo de Apocalipse, que vai ser tremendo este juízo. Eu estou falando disso aos domingos, de manhã e à noite, né? Ou antes ou logo depois, o Senhor levará um grupo, é um grupo pequeno, que este irmão, nos seus estudos, não foi o Senhor que falou na profecia, mas ele, ao comentar essa parte da profecia, ele diz, olha, poderá ser aqui os 144.000 de Apocalipse 14, porque em Apocalipse 14, quando fala daqueles 144.000 que vão acompanhar o Cordeiro aonde ele estiver, né, que são vistos ali sobre o Monte Sião, aprendendo um cântico que vem do céu, que ninguém na terra podia aprender, a não ser aqueles 144.000. E ali no capítulo 14 diz que estes são aqueles que foram comprados de toda a terra como primícias para Deus e para o Cordeiro. Então ele diz, olha, dá para nós entendermos que esta parte da profecia estaria se referindo a 144.000. Esse número, 144.000, ele é simbólico, irmãos, ele não é literal. Ele é 12 vezes 12.000. Né? Você sabe que se você multiplicar 12.000, 12 vezes, vai dar 144.000. Então, ele é simbólico, é um número pequeno. E este irmão, na sua explicação também, ele vai lá no capítulo 12, onde fala daquele filho varão, de Apocalipse 12, que fala do filho varão que é arrebatado para Deus e para o seu trono. E ele diz, olha, esses são aqueles que formarão o corpo de Cristo. Então, no entendimento deste irmão, ele pode estar absolutamente certo, como pode não estar. É uma visão nova, uma visão diferente do arrebatamento. Esses que seriam levados, Jesus iria usá-los durante o período inicial dos 7 anos. Aqueles 3 anos e meio. Aqueles 3 anos e meio, o Senhor iria usar esse grupo para proteger aqueles que ficaram, para serem amadurecidos. E quando eles estiverem maduros, é que eles serão arrebatados para encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, o arrebatamento da igreja não se dá com este pequeno grupo que são primícias. O arrebatamento da igreja se dá, pelo meu entendimento e o entendimento desse irmão, no final desses 3 anos e meio, que poderão ser abreviados, porque serão tempos muito complicados na face da terra. Tanto que a igreja ali do Apocalipse 12, ela que é vista no firmamento, no início, os 2 primeiros versículos, vamos ler esses 2 primeiros versículos, só para você entender bem o que eu estou falando. No capítulo 12 de Apocalipse, nós temos aqui as figuras, são símbolos, né, da mulher.
Aqui nós temos 3 símbolos: a mulher, o filho varão e o dragão. O dragão é fácil de identificar. O próprio texto identifica o dragão no verso 9. O verso 9 dá a identificação de que símbolo é esse, quem é simbolizado como dragão. Verso 9 diz: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente que se chama o diabo e Satanás. Diabo significa caluniador, difamador. Satanás significa adversário, é o mesmo personagem, não são 2 não, é o mesmo personagem. A antiga serpente que se chama o diabo e Satanás, que engana todo mundo, foi precipitado na terra, e os seus anjos, que são os demônios dele, os anjos dele, que o seguiram na revolta, foram precipitados com ele. Então, o próprio texto identifica o dragão. Os outros 2 símbolos, que é a mulher e o filho varão, do início do texto, versos 1 e 2, nós temos que interpretar. Essa mulher, irmãos, é a igreja como nós a vemos na face da terra hoje. Do jeito que está aqui, essa assembleia aqui. Então, é a igreja cristã composta por aqueles que nasceram de novo. Aqueles que têm uma experiência de novo nascimento com Jesus Cristo. Que um dia fizeram uma aliança com o Senhor. Recebendo Jesus como seu Senhor e também como seu Salvador. Mas principalmente como Senhor da sua vida. Esses que um dia reconheceram que eram pecadores e que estavam eternamente condenados, estes então que receberam pela fé o sacrifício que Jesus fez por eles na cruz e também no inferno, porque Jesus morreu fisicamente, mas a Bíblia diz que ele, em espírito, ele desceu ao inferno. E lá ele sofreu a nossa condenação eterna. Quando você entende isso, e recebe isto como sendo feito pessoalmente para você, e pede que o Senhor faça uma aliança, salve você, faça uma aliança, o Senhor faz. O Espírito Santo vai te convencendo do pecado, da justiça e do juízo, e você nasce de novo. Todos os que nasceram de novo fazem parte desta mulher grávida, aqui do capítulo 12. Que ela é vista no firmamento, isto aí, ou seja, no cosmos, tendo a lua debaixo de seus pés. A lua, como eu expliquei no estudo do arrebatamento da igreja, do ângulo visto do céu, a lua é um símbolo das trevas. E a lua debaixo dos pés dessa mulher significa que a igreja, como nós a conhecemos, tem autoridade sobre o reino das trevas. Jesus disse: eu vos dei poder, autoridade, para pisar a cabeça das serpentes, dos escorpiões e de todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Lucas, capítulo 10, a partir do verso 17. Contudo, disse Jesus, não vos alegreis, porque os demônios se vos submetem. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Se você tem o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, porque você nasceu de novo, o Espírito Santo habita em você, você está selado, você então tem esta autoridade. Então a mulher, quando ela é vista aqui, ela é vista no firmamento, e vi um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, que é o vestimento de luz. Vestida do sol significa vestida de luz, resplandecente. Você sabe que Deus é luz, a Bíblia diz, Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Jesus também é a luz, ele disse, eu sou o sal da terra e a luz do mundo. Aliás, Jesus disse, eu que sou a luz, vim ao mundo, para todo aquele que me segue não ande em trevas. E ele diz que nós também somos luz, que ele diz, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Então essa mulher vestida do sol, ela tem essa característica, ou seja, ela é formada ali, ela é vista já quase no momento do parto. Por isso que ela é vista por João, ainda que esteja numa posição gloriosa, resplandecente, com vestes de luz,
com poder sobre as trevas, ela está sofrendo tormentos para dar à luz. Ou seja, está na hora das contrações de nascimento, separação da mãe ou a mulher do seu filho. E o filho é o símbolo da igreja invisível que vai ser levada. Esse irmão situa isto como sendo esse pequeno feixe. O filho representaria não a igreja que será levada mais tarde, mas sim esse pequeno feixe. E se a gente olhar bem para o texto, pode ser que ele tenha razão. Talvez ele tenha razão. Irmão, vamos imaginar uma mulher de 1,70 m, grávida, pesando aí 70 quilos. Ok? Uma criança, quando nasce, 3,5 kg. Um bom tamanho, né? Um bom peso para a criança, sem nenhum risco. Nascer, já chora, já pode dar o mamar, que vai tudo bem. Agora, compare a massa dos dois, da mãe e do filho. 70 quilos, 3,5 kg. Qual é o percentual? 5%. 5%. Ou seja, da igreja visível, seria 5%. Ô, pastor, agora a coisa apertou. Será que eu estou nesses 5%? 5% só? É interessante isso. Por isso que eu estou dizendo, quem sabe ele tenha razão nesse ensino, com base nesta profecia, de que um pequeno grupo, as primícias, o pequeno feixe, será tirado da grande colheita, da grande plantação de Deus. Ele é o Senhor da safra, da colheita. Dali o Espírito Santo tira os mais maduros e leva, num ato aqui mostrado nesse capítulo 12, como sendo a separação entre o filho varão e a mãe. Por que é importante isso aqui, irmãos? Esse simbolismo todo do capítulo 12. Porque a posição da mulher, logo depois que o filho nasce, preste atenção nisso, Satanás não está interessado na mulher. Todo esse evento aparece no cosmo. E vi um grande sinal no céu, isso aí é no cosmo. Né? Algo que transcende aqui a nossa terra. Né? É mais num plano espiritual. Então, vi um grande sinal. E o que é? O dragão, ele estava diante da mulher, lá com os seus anjos, porque ele queria devorar o filho. Ele queria matar o filho. Não se trata de Jesus. Jesus, quando nasceu, irmãos, ele não foi arrebatado para os céus. Ao contrário, ele viveu 33 anos na terra. E ele foi perseguido. Tentaram matá-lo quando ele era bebê. Né? E o anjo Gabriel, em sonhos, falou com José: toma o menino e foge, e a mãe foge para o Egito. Fica lá até eu te dizer, quando voltar. E foram para lá. E quando o anjo Herodes, o grande, tinha morrido, outro estava governando, seu filho, Herodes Antipas. Então o anjo Gabriel disse: agora você pode voltar. Ele voltou, mas não veio para Belém de Judá, e nem ele foi para Nazaré, norte de Israel, um lugar bem distante, onde Jesus foi criado. Então, e dali Jesus foi perseguido, tentaram matar Jesus várias vezes, até que o crucificaram. E Jesus sempre dizia: ainda não é chegada a minha hora, ainda não é chegada a minha hora. Ele sabia que ele ia morrer, mas tinha a hora de Deus para isso. Então é diferente, por quê? Porque Satanás, ele tenta pegar o filho varão, para devorar o filho varão. Ele para diante da mulher para que, dando ela a luz, lhe devorasse o filho. Mas o filho foi
E deu a ela à luz um varão que há de reger, diz o texto aqui, né, o verso 5, um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Nós sabemos que Jesus vai reger todas as nações no milênio com vara de ferro. Mas nós que fazemos parte, ou seja, aqueles que vão ser arrebatados, vamos dizer assim, eu digo nós porque potencialmente nós estamos lá. Nós temos o potencial, temos o nome escrito no livro da vida. É uma questão de você entender e se preparar. Então, potencialmente, nós estamos caminhando. Então, ele diz o seguinte, esse texto diz que Jesus, quando ele faz uma das promessas, no capítulo 2, verso 26, a igreja em Tiatira, no Apocalipse 2, versos 26 e 27, ele diz assim, ao que vencer e ao que guardar as minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com vara de ferro regerá, quebrando-as, do modo como são quebrados vasos de oleiro, assim como eu recebi autoridade do meu Pai. Então, Jesus vai reinar sobre a terra, sobre as nações, no milênio. Os que sobrarem, vão sobrar ainda, muita gente. Porque a Bíblia diz que em toda a terra, 2/3 perecerão, mas 1/3 vai permanecer. 2/3 vão partir. Isso é o estudo que eu estou dando aos domingos. Está lá em Zacarias, capítulo 12. Essa profecia. Mas desse terço, olha, 1/3 do mundo hoje dá quase 2,5 bilhões de pessoas. Né? Deus disse, olha, vai sobrar na terra, né? Mas eu vou trabalhar com esse terço, eu vou ter que passar ele pelo fogo, vou ter que passar pela fornalha, vou purificar como se purifica a prata, como se purifica o ouro, até que eles digam, é o meu Deus, e eu direi, é o meu povo. Isso é o finalzinho, tá? É o finalzinho. Mas vão sobrar pessoas, nações aqui na terra. O que vai acontecer então, irmãos? O que está aqui no capítulo 12, diz que esse varão, esse menino, esse filho varão, vai reger as nações com vara de ferro. Jesus é a cabeça e nós somos o corpo. Esses aí, vencedores, são os vencedores, eles formarão um corpo. Jesus, misticamente, Jesus a cabeça e nós o corpo. Oxalá você e eu estejamos entre estes. Oxalá você e eu estejamos entre estes. Porque estes, segundo esta palavra de profecia, de 1964, serão tirados para fora como uma oferenda a Deus, como primícias da lavoura de Deus. Levados para fora, para uma função específica. Jesus virá, parará nos ares e receberá esse filho varão, ou esses 144 mil, não sei, como você quiser interpretar isso, esse pequeno grupo, e comissionará esse pequeno grupo para atuar no sentido de proteger a mulher. Lembre-se que a mulher é a igreja visível. Aqueles que foram, ficou, vamos dizer assim, dos 70 quilos, saiu 3,5 quilos, e o restante ficou, em termos de massa. Agora, se você observar esse texto de Apocalipse, que ele é muito significativo, aqui nós temos duas igrejas, a igreja visível e a igreja invisível. A igreja que será tirada e a igreja que ficará. E no verso 6, você olhando para esse texto, você vai ver que muda radicalmente a posição da mulher, diz o verso 6. Depois que o filho varão foi arrebatado para Deus e para o seu trono, e a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus
para que ali fosse alimentada durante 1260 dias, ou 3 anos e meio, ou 42 meses, ou, no dizer hebraico, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. É tudo a mesma coisa, 1260 dias. Ou seja, a primeira metade da semana de anos que ficou para trás, quando Jesus foi rejeitado e crucificado. Abriu-se aquele parênteses que eu já expliquei. Inaugurou-se uma dispensação da graça para a formação da igreja, corpo de Cristo. Potencialmente, todos nós somos corpo de Cristo. Agora, a parábola que Jesus conta em Mateus 20, ela é muito esclarecedora, irmãos. Mateus capítulo 22, não 20, 22, Jesus fala da parábola das bodas. Olha como esta parábola agora começa a ganhar cores, contornos, definição. Vamos a ela, eu ainda tenho alguns minutos. Então tornou Jesus a falar-lhes por parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Enviou os seus servos a chamar os convidados para bodas. O que Jesus está falando aqui? De um casamento para o filho. Presta atenção, ele está falando aqui de um casamento. Agora ele vai falar dos convidados. Enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e esses não quiseram vir. Depois enviou outros servos, ordenando: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já estão mortos. Ou seja, eu já preparei o banquete, e tudo está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram. Um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. Irmãos, isso aqui está falando dos judeus. Todos esses versículos aqui, os judeus eram os convidados para essa boda. Por isso que Jesus chorou sobre Jerusalém, montado naquele jumentinho, naquele dia que ele entrou triunfalmente, que foi a última semana de vida dele aqui na terra. Ele chorou, disse: ah, Jerusalém, se tu soubesses, ao menos neste dia, o que te poderia trazer a paz, mas está agora encoberta aos teus olhos, porque virão dias em que te cercarão de todos os lados, te sitiarão, colocarão baluartes, e te apertarão de todos os lados. Olha, isso ocorreu no ano 70, com o general Tito e as legiões de Roma. Flávio Joséfo descreve isso nos livros, no seu livro A Guerra dos Judeus. São 7 volumes, eu tenho todos eles. São livros históricos. Ele é um historiador do primeiro século da era cristã. Flávio Joséfo participou dessa campanha, ele era o escriba, o historiador de Tito. E ele conta que estavam mais de 1 milhão de judeus em Jerusalém para a celebração da Páscoa. Os romanos taquearam Jerusalém, cortaram as árvores, fincaram as estacas e não deixava ninguém nem entrar nem sair. Estabeleceu-se um cerco de 5 meses. Foi uma coisa terrível. E morreram ali, para José, os registram 1.100.000 judeus. Sobraram 98 mil vivos. E estes foram feitos escravos, levados para Roma, para concluir o Coliseu Romano como escravos, trabalhar lá e depois dispersos pelo mundo. Porque o Coliseu Romano começou a ser construído pelo o pai de Tito, Vespasiano. O imperador Vespasiano era general, e Tito, que era general, depois foi imperador também, concluído na época dele. Alguns morreram naquelas arenas,
E assim começou essa desgraça toda, né, para os judeus. Irmãos, eles poderiam ter uma história diferente, mas não aceitaram o convite, não quiseram participar do reino, foram cuidar dos seus negócios, simbolicamente aqui na parábola, e alguns pegaram os emissários do rei, os profetas enviados às casas de Israel, e apedrejaram, mataram. O que Deus fez? Mas o rei, diz o verso 7, encolarizou-se, e enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Isso aqui é literalmente o que aconteceu com Jerusalém. Então disse aos seus servos, os anjos aqui, né? As bodas, na verdade, os anjos, os homens também que amam a Deus e obedecem. As bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois, pelas encruzilhadas dos caminhos. E a quantos encontrardes, convidai-os para as bodas. Oh, que coisa! Deus aí resolveu mudar tudo. Já que os judeus não quiseram o seu Messias, que ele vá para outros povos. E saíram aqueles servos pelos caminhos e ajuntaram todos quanto encontraram, tanto maus como bons. E encheu-se de convívio a sala nupcial. Mas quando o rei entrou para ver os convívios, viu ali um homem, que representa todos aqueles maus aqui, né? Viu um homem que não trajava veste nupcial. O que é isso, pastor? Veste nupcial. Vida espiritual. Não tinha vida espiritual. E perguntou-lhe, amigo, como entraste aqui? Sem teres vestes nupcial? Ele, porém, emudeceu. Ordenou então o rei aos servos, amarrai-o de pés e mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Agora, a essência dessa parábola. Porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Muitos são chamados para o reino. Poucos são os escolhidos para serem corpo de Cristo. Reinarem com Ele eternamente. Não só sobre a terra, mas sobre toda a criação de Deus. Universo. Irmãos, a nossa galáxia é uma galáxia de tamanho médio. Ela não é grande nem pequena. E para atravessar a nossa galáxia de um ponto para o outro, são necessários 100 mil anos-luz. Não é 100 anos, não, é 100 mil anos-luz. Se você viajasse a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, você levaria 100 mil anos para cruzar a nossa galáxia, que é uma só das galáxias. Existem bilhões. E dentro dessa galáxia existem bilhões de sistemas como o nosso, sistemas estelares. Tudo isso é criação e Deus continua criando. Meu pai trabalha até agora, eu trabalho também. E Deus continua criando. A Terra vai ser governada por... Vai ser Davi que vai governar. A Bíblia fala isso. Davi está lá no capítulo 37 de Ezequiel, da penúltima profecia, antes de Gog e Magog. Davi será rei eternamente, meu servo Davi, eu vou restaurar os tabernáculos caídos da casa de Davi, e ele vai reinar eternamente. Vou fazer uma aliança com esse povo de Israel, uma aliança eterna, não aquela que eles quebraram, mas uma nova aliança. Vou meter o meu espírito dentro deles, Deus diz. Vou acabar com as suas apostasias. Basta você olhar Ezequiel. Ezequiel é um livro altamente profético, Isaías também. Mas o que eu quero dizer para você, irmão, é que nós podemos estar nesse último versículo aqui, ser os escolhidos. Ô, pastor, mas se eu não for escolhido, então você fica nesses primeiros 3 anos e meio e vai ser auxiliado por esses que foram. Eles não vão para o céu, não vai ter festa lá no céu. Eles vão até os ares aonde Jesus está, receberão
né? Eles terão os seus corpos transformados, semelhante ao corpo, porque Jesus é a cabeça, eles são o corpo, vai ser semelhante ao corpo glorificado de Jesus, por isso que Romanos 8, 29 e 30 diz, aqueles que chamou a esses também glorificou. Tem um grupo que vai receber glória, porque formará o corpo de Cristo. Vão se sentar no trono, e quem está no trono recebe reverência de quem não está no trono, quem é súdito do reino. Dá para você entender isso, meu irmão? É uma figura, mas dá para você ir entendendo. Mas você e eu fomos chamados para o reino e podemos ser os escolhidos, ou desses poucos que serão escolhidos. Mas se você não for, aí tem aquela outra possibilidade dentro da palavra profética, que eu vou falar na próxima quinta-feira. Esses que vão ficar para trás, mas serão protegidos. Aí eu vou mostrar para você a mulher no deserto. Porque muda radicalmente. Quando o filho nasce, o verso 6 diz, e a mulher fugiu para o deserto. Que mulher é essa? Os que ficaram para trás, que ainda não estão. Muitos maduros, a maior parte dos maduros vão ficar, e aqueles que ainda estão verdes. E ainda vai aumentar esse negócio ainda. Vem mais gente. Muita gente vai se converter. Principalmente quando esse juízo de Deus bater na terra, estremecer a terra, como eu tenho falado, e Deus, então, liquidar os pecadores e os ímpios, varrer estes ímpios da face da terra, esses que não querem nada com o Senhor. A Bíblia diz que eles serão feitos cinzas debaixo dos nossos pés. Está lá em Malaquias, capítulo 4. Não vai sobrar nem raiz, nem ramo, nada. Então Deus vai com aqueles que forem poupados, e esses vão correr para atrás dos crentes que ficaram nessa altura, né? Mas são preparados. Irmãos, eu acho que eu estarei entre esses que vão ficar para ajudar o Senhor nessa. Se isso estiver na iminência, como eu entendo que está, possivelmente eu não alcance essa posição de escolhido, de corpo de Cristo, realmente. Porque aí já começa a definir as coisas. Mas fique para entre os maduros, para ajudar a produzir 3 grupos, que o Senhor fala na profecia. 3 grupos. Ok? Eu não sei, Deus é quem sabe. Se eu tiver o altíssimo privilégio de permanecer, de pertencer a este grupo, será tirado como primícias para Deus e para o Cordeiro, então eu vou aparecer para vocês. Vou aparecer e vou desaparecer. Né? Vou estar ajudando e protegendo, orientando, se o Senhor me mandar fazer isso. Naturalmente, pela profecia, é isso que esse grupo vai fazer. Eles vão trabalhar durante 3 anos e meio com os que ficaram e com aqueles que vão se converter e vão romper. Porque quem não quiser, fica para a grande tribulação. Mas quem quiser, eu vou falar ainda um pouco mais desse capítulo 12 e vou falar das 10 virgens. Aquelas que ficaram para trás, irmãos, elas voltaram. Elas foram atrás do azeite, que já não tinha mais. Já estava apagando as lamparinas, lembra? Nas 10 virgens. E elas voltaram e bateram. Senhor, abre-nos a porta. Não vai ter porta aberta. Acabou, a oportunidade passou.
mas pressupõe-se que elas conseguiram o que foram buscar, que é o azeite. E azeite é símbolo do Espírito Santo. Vamos ficar em pé. Esses estudos, meus amados, são mais para pessoas que conhecem a Bíblia, porque eu cito muitos textos da Bíblia de cor, e são para quem nasceu de novo. Para quem não nasceu de novo, pode até aproveitar, né? Porque Deus vai tocando na pessoa, vai abrindo os olhos dele. E eu quero dizer para você, que se você não nasceu de novo, esta é a prioridade número 1 da sua vida. Eu queria te incentivar a, quando você entrar no meu site ou no YouTube, você procurar um estudo meu chamado O Novo Nascimento. O Novo Nascimento é o assunto mais importante da Bíblia, e quem tratou dele foi o próprio Senhor Jesus Cristo, com Nicodemos, capítulo 3 do Evangelho de João. Eu ministrei essa palavra, irmãos, por orientação do Espírito Santo. Em 1997 ou 98, eu não lembro bem quando é que eu fiz essa palavra, a primeira vez. Eu estava ministrando escatologia. E uma tarde, o Espírito Santo me disse: faça um estudo sobre o novo nascimento. Ministre sobre o novo nascimento. Foi mais ou menos assim que ele falou. Que o Espírito Santo, quando fala comigo, ele fala, eu já falei para os irmãos, é assim, pá, sério, dá um comando só, não fica explicando nada. E eu fiquei até, na hora, fiquei pensando, falei, mas novo nascimento, o que isso tem a ver com escatologia? Mas daí me caiu a ficha, tem tudo a ver com escatologia, porque sem nascer de novo, você não entra no reino, não vê o reino, não tem acerto com Deus. Então, é a base. Então, eu coloquei no meio desses estudos escatológicos, em 97, 98, esse estudo por ordem do Senhor, através do Espírito Santo. Então, vale a pena, você que não nasceu de novo, está postado no YouTube, na nossa conta, é só procurar lá, o Novo Nascimento, ouvir. Deixa o Espírito Santo falar com você, ele vai falar com você. E ele vai te dar a oportunidade de nascer de novo. Ali eu explico o que é o Novo Nascimento, por que temos que nascer de novo e como nascer de novo. O que é, por que e como. Vale a pena, irmãos. Deus tem usado muito essa palavra para salvar milhares de pessoas. Eu tenho um irmão lá de Curitiba, o Arnaldo. Eu não conheço ele pessoalmente. Até ele me mandou um e-mail esses dias. Falou, pastor, quando o senhor vier aqui, por favor, lembre-se. Ele já me falou isso várias vezes. De me avisar, porque eu quero fazer uma janta para o senhor aqui, para a gente jantar juntos com a família. Ele me mandou e-mail esses dias. Porque eu estive lá em Curitiba esse dia, mas foi um bate-vup, né? Vai e vem. E esse irmão, há muitos anos atrás, ele pegou esse estudo, naquela época que era cassete, porque foi nessa época que eu ministrei. Ele gravou 50 cassetes, e ele distribuiu para, ele é um representante comercial, não sei se ainda é, um representante comercial, e ele ia visitar os seus clientes, vendia o que tinha que vender, depois dava de presente e diz, olha, fulano, isso aqui é muito importante, eu queria que você ouvisse, prestasse atenção nessa palavra. No mês que vem, quando eu passar aqui, as dúvidas que você tiver, a gente conversa. E foi assim que ele ganhou muitas vidas para Cristo. Eu devo ter uma partezinha nesse galardão, mas o trabalho é dele. Tá? Então, faça a mesma coisa, irmão. Grave, divulgue. E nós vamos repartir o galardão. Tá? Não é só meu, não. Você que vai trabalhar, eu já fiz uma minha parte, e você faça a sua. Você que está na internet também, que Deus te abençoe muito nesse projeto. Vamos orar a Deus. Levante suas mãos para os céus. Senhor Deus e Pai, graças te damos, porque, Senhor, a Tua palavra é lâmpada realmente para os nossos pés, é luz para o nosso caminhar. E nós sabemos, Senhor, que os dias se findam, que muito em breve o Jesus voltará
e parará nos ares e convocará a sua igreja. Senhor, nós queremos estar presentes naquele dia glorioso, quando o Senhor vier buscar os seus. Seja da forma que o irmão Leland Earls ensina, ou seja da outra forma, mas nós queremos estar subindo para encontrar o Senhor nos ares. Que o Senhor nos conceda esta graça extraordinária, porque o maior dom, a maior dádiva o Senhor já nos deu, que é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por ela te louvamos eternamente e te agradecemos. No nome daquele que